Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo anterior, um outro item interessante da gente falar é o seguinte, para a gente entender essa particularidade das strings serem vetores, né? Você pode parar para pensar assim, beleza, Rogério, entendi então que a string é um vetor e quando a gente quer imprimir esse vetor, a gente usa o %s e passa o vetor, o nome do vetor, a variável, né? Sem dizer qual é o índice, certo? Que aí então ele vai buscar o primeiro caractere nulo que ele encontrar, o primeiro caractere contra a barra zero, e ele vai parar nesse caractere, ok? Que é esse caso aqui, ó. Então, eu tenho aqui 7 caracteres, tem um vetor com 10 posições, tenho 7 caracteres. No oitavo caractere, vai ser colocado contra a barra zero. E no nono caractere eu coloquei a letra T. Se eu imprimir normal aqui com %s, a gente não vai ter essa letra T sendo impressa, tudo bem? Bom, só para ver que tem o caractere nulo ali. Agora você poderia falar assim, tá, beleza, se isso é um vetor, então será que eu conseguiria fazer a impressão desses dados com laço? Sim, a gente conseguiria fazer. Olha só, curiosamente, se a gente fizer isso aqui, ó, se eu usar, por exemplo, um for int índice igual a zero, enquanto o meu índice for menor do que o meu vetor tem 10 posições, então menor do que 10, eu vou fazer o índice mais mais. E aí eu vou fazer um printf, onde eu vou imprimir um caractere char, aí a gente vai imprimir um char, tudo bem? Que eu vou passar o índice. Então no str, na posição índice, ponto e vírgula. Se a gente executar isso aqui agora, a gente vai ter o mesmo resultado. A gente vai ter a impressão da palavra Rogério. Aí saiu o Rogério T, tá vendo? Aí ele saiu imprimindo tudo, né? Ele saiu imprimindo todos os caracteres que tinha ali, ok? Se você não quer que isso aconteça, se você quiser fazer a implementação, não achei o caractere zero, eu paro, aí a gente poderia fazer o quê? A gente poderia falar assim, beleza, eu vou percorrer até a 10ª posição, mas se por um acaso, tá, eu encontrar if, se eu encontrar no índice na posição, str, na posição índice, se isso aqui for igual a zero, aí automaticamente eu vou fazer um break para forçar a parada do meu laço. Aí a gente teria o mesmo resultado da impressão fazendo com um %s aqui de cima, tá? Aí só para você, espero que você tenha entendido, né? Mas por que aqui saiu tudo bonitinho um na frente do outro? Porque a gente não deu a quebra de linha, né? Eu fiz um printf, %c, sem quebrar a linha, então ele foi imprimindo na frente ali, né? Um caractere na frente do outro, tudo bem? Então isso mostra que realmente as strings elas são vetores de chars, tá? Então com isso aqui a gente encerra, né, o entendimento dessa característica da string sendo um vetor, tudo bem? Vamos ver agora como que a gente faz a leitura dessa informação via teclado. Né? Então, ok, Rogério, entendi que a gente pode fazer uma atribuição de valores de maneira direta, do jeito que a gente faz num vetor tradicional, porém, como que eu faço a leitura disso através do teclado? Então, vamos imaginar que aqui agora eu tenho, vamos criar uma variável nome aqui, certo? E aí eu quero fazer a leitura desse nome. Então, eu vou fazer aqui um printf, digite o seu nome, e aí então a gente vai usar aqui o scanf, %s, aí a gente usa o %s como formatador, né? Então, scanf %s, vírgula, e comercial, nome. Então, lê para mim tudo que vai ser digitado e guarda na variável nome para mim. Então, vamos ver? Vamos executar aqui. Então, digite seu nome, Rogério, Enter, imprimiu o Rogério certinho, sem nenhum problema. Ok, então. Bom, só que o scanf ele tem um probleminha, tá? Se eu fizer aqui Rogério espaço de Freitas e der um Enter, para onde foi o de Freitas? Tá? O que aconteceu? O scanf ele procura, tá? Ele escaneia tudo aquilo que foi digitado até ele encontrar um espaço
um tab, uma tabulação. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, Rogério, apertei um tab, ó, apertei a tecla tab e digitei qualquer coisa, lá também ele não lê. Então, o scanf, por padrão, ele vai buscar todos os caracteres até ele encontrar um espaço, um tab, ok? E aí ele não lê mais o que está na frente ali. Ele ignora o que está na frente. Então, se você quiser ler caracteres com espaço, a gente vai trocar esse S aqui e vamos colocar abre e fecha colchete. Aí isso aqui não tem nada a ver com um vetor agora, tá? Isso aqui é só uma sintaxe que a gente chama de expressão regular, que é algo mais avançado. Se vocês depois tiverem curiosidades, vocês podem procurar por esse termo aqui, ó, regex ou expressão regular. Tá bom? Então a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Mas eu vou colocar aqui um acento circunflexo e vou falar que é para ele buscar o primeiro caractere contra a barra N, que é a quebra de linha, que é o Enter, né? Quando a gente dá um Enter. Então eu estou falando assim, olha, escaneia para mim tudo que foi digitado até você encontrar uma quebra de linha. Esse até encontrar é esse acento circunflexo. E o contra a barra N é a quebra de linha. Então quando a gente faz isso, aí então a gente é capaz de ler caracteres com espaço. Deu uma travadinha e depois deu um erro. Eu vou justamente porque estourou a quantidade de caracteres. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, estourou a quantidade de caracteres. Tá bom? E aí o que acontece, né? Estourou a quantidade de caracteres, ele jogou ali, aí na hora que eu mandei o print, né, quando eu fiz esse printf aqui, ó, que ele foi imprimir o nome, então ele imprimiu o nome, ó, ele imprimiu o nome e continuou buscando tudo quanto é caractere que ele foi achar ali, até ele achar um caractere nulo ou dar um erro de endereço de memória, tá bom? Isso aqui é um problema que a gente tem do scanf que a gente vai ver como resolver, tá? Então, se eu colocar aqui só Rogério espaço F, olha lá, vai funcionar certinho, porque não estourou todas as posições aqui, tá bom? Então, com isso aqui, a gente vê como que a gente consegue ler um caractere com espaço. Então, se eu coloco aqui Rogério espaço A espaço D, ela fez a leitura sem nenhum problema. Bom, qual é o problema, um segundo problema do scanf quando a gente vai ler desse jeito aqui? Na verdade, não é só desse jeito, do primeiro jeito também, quando a gente faz o %s, tá? Se a gente fizer um %s aqui, ó, olha só, %s, a gente iria ter também o problema, cara, deixa eu ver, se eu colocar... nesse caso não vai estourar? Nesse caso não vai estourar porque ele vai encontrar o primeiro espaço aqui. Então deixa eu colocar vários caracteres sem espaço. Olha lá, ele também vai dar o erro. Ele vai estourar a memória. Tá? O que está acontecendo aqui é um negócio que a gente chama de buffer overflow. Tá? Então vou explicar isso aqui com mais detalhes. Tá? Bom, então a gente tem um probleminha aqui do scanf que é o seguinte. O scanf não verifica a quantidade de caracteres que ele está lendo se cabe dentro do vetor que a gente definiu. Ele não faz essa verificação. Essa verificação é por conta do desenvolvedor. O desenvolvedor é que vai ter que ter essa preocupação para poder saber se a quantidade de caracteres que está sendo colocada ali pode ser acrescentada ali na frente, tá bom? Aí, uma das formas da gente resolver isto, tá? Seria a gente colocando aqui atrás, ó, quando eu venho aqui na frente e eu coloco isso aqui, seria atrás desse colchete a gente colocar quantos caracteres que você quer encontrar, que você quer ler, tá? Então, se eu coloco, lembrando que o último caractere é contra a barra 0, eu teria que fazer isso aqui. Aí eu travo essa característica. Então, se eu fizer isso aqui, ó, aí eu garanto que ele não vai estourar. Então, se eu, por um acaso, colocar mais caracteres, ele simplesmente vai gravar apenas essa quantidade de caracteres que eu defini aqui, 9 caracteres. Mas note que é muito trabalhoso, tá vendo? Você tem que tomar bastante cuidado. Se você veio aqui e falou que são 12 posições, você tem que vir aqui e falar que são 11. Se você veio aqui e falou que é 20, você tem que vir aqui e falar que é 19. Por quê? Porque você tem que lembrar que a última posição é o bendito do caractere nulo. Então, se você faz dessa forma, aí você consegue, então, fazer a leitura dos dados ali sem acarretar problemas, tá bom? Bom,
Então, a forma da gente fazer a leitura dos dados de texto, de caractere texto, seria usando o scanf. Existem outras funções, tá? Gets, fgets, tá? Mas vamos ficar nessa aqui que é mais, vamos falar assim, que é mais simples, tá bom? Então é só lembrar desse detalhe aqui, tá? O que é esse buffer overflow, tá bom? Eu separei um código aqui para a gente poder testar e entender essa característica aqui do que acontece, tá bom? Esse caractere e-comercial aqui, que vai informar para a gente, vai devolver para a gente o endereço de memória, tá bom? Todas as vezes que a gente está programando, quando a gente escreve o nome de uma variável, esse nome de variável ele só existe durante a programação, enquanto a gente está programando aqui. No momento que a gente executa o processo de compilação, quando você clica para compilar aqui, ó, cliquei aqui para ela build and run. Build é compilar. Então, no momento que o C compila, ele automaticamente troca esses nomes de variáveis por endereços de memória. Tá? Então, imagina a memória RAM sendo como se fosse um vetor. Imagina a memória RAM como se fosse um vetor. Tá? No fundo é um vetor. É um vetorzão lá, certo? Então tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, assim sucessivamente, até o último endereço de memória para completar o total de memória RAM que você tem dentro do seu computador, tá bom? Então, quando você faz o processo de compilação, é trocado o nome das variáveis pelo endereço de memória, tá? E uma das formas da gente pegar o endereço de memória, a gente vai falar de ponteiros na sequência, tá? Nos próximos vídeos. Então, isso aqui já a gente já está usando aqui o conceito de ponteiro, tá bom? Que é justamente esse endereço de memória. Então, se porventura a gente quiser ver o endereço de memória de uma variável, basta eu acrescentar esse e comercial aqui, ó, atrás do nome da variável. Quando a gente acrescenta o e comercial atrás do nome da variável, a gente está querendo pegar o endereço de memória. Por isso que no scanf, a gente sempre coloca o e comercial. O scanf ele é um comando que precisa receber o endereço de memória da variável. Ele foi programado para funcionar dessa forma. Você tem que passar o endereço de memória, certo? E aqui no printf eu estou usando o e-comercial para poder imprimir esse endereço de memória. Então deixa eu até começar mais simples aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui essa questão do endereço de memória de um jeito mais simplesinho aqui, tá? Então vamos começar mais simples aqui. Então se eu criar uma variável, por exemplo aqui, ó, int test, e eu coloco 90 dentro dessa variável, se eu fizer um printf %i, e aí eu vou fazer o %i ou %d, porque o endereço de memória é um número, tá? É um número inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, e comercial teste. Quando eu faço isso aqui, ó, o que eu estou falando para o C imprimir? Imprime para mim o endereço de memória da variável teste. Então ele imprimiu o número aqui, ó, 60, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele imprimiu ali ó, o endereço 6.422.044. Esse é um endereço de memória, o endereço da memória RAM, onde vai ser gravado esse conteúdo aqui. Se eu venho aqui e crio uma outra variável, ó, int test1, e coloco o valor 110, aqui eu não precisaria nem colocar valores, tá? Estou colocando valores aqui, mas nem precisaria, tá? Só o fato da gente declarar a variável, olha só, eu vou mandar agora imprimir o endereço da variável test1, certo? Deixa eu colocar uma quebra de linha aqui. Então, olha só, a nossa variável test1 agora, ela está dentro do endereço 64.220.000, número 40, ok? Então, o e-comercial ele serve para pegar o endereço de memória, tá bom? E por que eu estou explicando isso? Porque para a gente entender o tal do buffer overflow, tá? A gente precisa entender esse endereço de memória aqui, tá? Então vamos lá. Então olha só, quando a gente vai criando as variáveis dentro da memória, tá? O que vai acontecendo? Imagina a memória como sendo isso aqui, ó. Memória do computador é uma estrutura gigantesca lá, um monte de endereço. E aí vamos supor que eu cheguei aqui, ó, e mandei criar uma variável, ele veio e criou nesse espaço aqui, ó, ele reservou esse espacinho aqui para esse endereço de memória, certo? Então aqui está a minha variável A. Aí eu mandei criar uma variável B. Então ele vai criar o espaço de memória aqui do lado, ó, ele vai criar na sequência. Ele vai vir e vai criar aqui o endereço B. Aí eu mando criar uma variável C, ele vai criar aqui na sequência, ó. Então não tem nada que separa essas variáveis. A única coisa é o endereço.
Então, o endereço da variável A, por exemplo, é o endereço que está apontando para esse início aqui, ó. O endereço B aponta para esse início e o endereço C aponta para esse início. Então aqui, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável A do tipo char e estou colocando ali a letra A dentro dela. Estou criando a variável B e colocando o B dentro dela. Estou criando a variável C e colocando o C dentro dela. E aí eu estou criando uma variável, um vetor de chars chamado D com 10 posições, certo? E aí o que eu vou fazer? Por enquanto, vamos só imprimir os endereços, para a gente ver aqui. Vamos imprimir apenas os endereços. Então, vamos colocar aqui o endereço da variável A, variável B, variável C e variável D. Vamos imprimir aqui, vamos ver o que a gente tem. Então, olha só o que a gente tem. Peraí, deixa eu ver. Tá, faltou colocar o endereço, né? Ops. Desse jeito que eu mandei imprimir o conteúdo, né? Então, vamos colocar aqui o e-comercial antes de a gente pegar o endereço de memória, tá? Então, pegamos aqui o endereço de memória. Então, olha só. A variável A, ela foi criada no endereço final 47. A variável B foi criada no endereço 46. A variável C foi criada no endereço 45, tá vendo? Tá um do lado do outro. Tá um do lado do outro. E aí, só para a gente lembrar, né? Cada endereço de memória, ele consegue guardar um byte, certo? E como um char, como um caractere char, ocupa um byte, por isso que para guardar a letra A, eu precisei apenas de um endereço. Então, se a gente olhar aqui, ó, então tá lá, ó, 47, 46. A gente tem a diferença de um endereço só, porque esse pedaço aqui, ó, equivale a 1 byte, certo? Esse pedaço aqui também, 1 byte. Por que equivale a 1 byte? Porque eu falei que é um char. O char ocupa 1 byte na memória. Quando eu cheguei aqui e falei, cria um vetor de 10 posições, aí ele vai precisar agora de 10 endereços. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, 35, ó, de 35 até 45. Então, a variável C ficou no endereço 45. E a variável D foi para onde? Ela foi lá para o endereço 35, porque contando o endereço 35, né, de 35 até 45, a gente tem 10 endereços para a gente guardar justamente as 10 posições do meu vetor char aqui D, de 10 posições, tudo bem? Então, ele vai colocando esses endereços um do lado do outro. Aí, olha só o que acontece, tá? Eu vou chegar aqui agora e vou fazer o seguinte. Eu vou mandar gravar, vamos fazer isso aqui. Eu vou mandar agora, deixa eu ver aqui, a gente pode comentar isso aqui. Eu vou mandar fazer o seguinte, eu vou rodar o programa, eu gravei a letra A, gravei a letra B e gravei a letra C, respectivamente no endereço da variável A, B e C, e eu vou mandar fazer um scanf, %s, e vou mandar jogar no endereço D, certo? Então, tem 10 posições. E depois o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir o endereço da variável A e o conteúdo da variável A. O endereço da variável B e o conteúdo da variável B. O endereço da variável C e o conteúdo da variável C. O endereço da variável D e o conteúdo da variável D. E vamos entender o que vai acontecer. Então, olha só. Se eu pegar aqui e escrever a palavra Rogério, sem nenhum problema, imprimiu lá. Ó. O conteúdo da variável A está no endereço 47. O conteúdo da variável B está no endereço 46 e o conteúdo da variável C está dentro do endereço 45. E lá no endereço da variável D, eu gravei Rogério. Então, gravou bonitinho, sem nenhum problema, tá bom? Agora, o que acontece? Por exemplo, Rogério tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Bom, vamos rodar de novo agora e eu vou fazer o seguinte. Rogério, 7, 8, 9. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E lá no 10º caractere vai ser colocado o contrabarra zero, que é o caractere nulo.
Então a gente não vai ter problema, vai funcionar certinho. Olha lá. A, B, C, Rogério, 12. Ok? Agora, se eu colocar mais um caractere, o que, que vai acontecer? Olha só. Rogério, 1, 2, 3. Enter. Olha só o que, que aconteceu aqui com o endereço da variável C. Sumiu o caractere C. Cadê o caractere C que eu tinha colocado? Aqui, ó. Eu tinha mandado gravar na posição, na variável C, eu mandei gravar a letra C. Sumiu esse caractere. O que, que aconteceu com esse caractere? Aquele contrabarra 0 que ia ser colocado aqui, ele foi colocado em qual endereço? No endereço 45. Porque a letra R foi colocada no endereço 35, a letra O no 36, a letra G no 37, a letra E no 38, a letra R no 39, 40, 41, 42, 43, 44. E o contrabarra 0 foi para onde? Para o 45. Então aconteceu um estouro de memória. Estourou a quantidade de caracteres e o caractere que estourou, que não coube naquele endereço de memória, foi para o próximo endereço. Então ele foi lá para a variável do lado e acabou sendo jogado aqui dentro. Ó. Foi jogado dentro da variável, dentro do endereço 45. E se eu estourar mais um caractere agora, vamos colocar Rogério 1, 2, 3, 4. Rogério 1, 2, 3, 4. Olha só o que aconteceu. O 4 foi jogado lá para o endereço 45, então estourou, foi para o endereço 45, e a contrabarra estourou e foi para cima do endereço 46. Então lá, 46. Se a gente estourar mais ainda, olha só. Rogério, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora estourou tudo, ó. Estourou para cima do endereço 45, para o endereço 46, para o endereço 47, foi estourando. Então a gente sobrescreveu o conteúdo de variáveis do nosso próprio programa. Então isso é o que a gente chama de buffer overflow. Isso pode trazer problemas extremamente complexos dentro da execução do nosso programa. O nosso programa pode desde executar cálculos incorretamente, porque você estourou o conteúdo de variável em cima de outras variáveis, até o ponto de trazer falhas de segurança, dependendo se a pessoa que estiver usando o sistema, ela tiver conhecimento mais avançado de segurança e de dump de memória, aí ele consegue manipular esse estouro de memória e fazer o software executar coisas que ele não foi programado, porque ele começa a escrever trechos de programa dentro da própria memória. Então ele começa a escrever código para que ele estoure, caia em determinados endereços de memória, e aí então ele começa a explorar falhas da forma como o sistema foi implementado ali. Então a gente não vai entrar nesses detalhes, só isso aqui vale a pena, às vezes, só uma playlist só falando sobre segurança, tá? Então o problema de estouro é bastante complicado, tá bom? Então, para a gente finalizar isso aqui, o que é sugerido, tá? Então, sempre que for fazer a leitura de uma string no C, tá? De uma maneira mais simples, faça a leitura da seguinte forma, tá? Para evitar problemas. Criou uma variável com 10 caracteres, um vetor de 10 caracteres, vem aqui, ó, troca de %s, cochete, acento circunflexo contra a barra N, então você quer ler todos os caracteres, inclusive espaço, e aqui você vem e coloca 9 caracteres, que aí você vai evitar que esse estouro aconteça. Vamos mostrar que a gente consegue evitar o estouro fazendo isso. Então aqui, ó, eu vou trocar agora, ó, e vou colocar o nosso cochete 9 contra a barra N. Então olha só, não vai acontecer mais o estouro. Então, se eu vier aqui agora e digitar Rogério, ele não estoura mais. Ele só coloca aquilo que cabe. Rogério, não estourou para cima das outras variáveis. Então, note que o programador tem que ter bastante cuidado com o que ele está fazendo na linguagem C. Porque a linguagem C é uma linguagem que a gente não pode falar de baixo nível, porque baixo nível é o assembly e tal. Mas o C ele trabalha com aspectos bem da forma como o computador funciona ali, então ele entrega as responsabilidades para o programador. Então o programador tem que saber o que ele está fazendo ali. Em outras linguagens você já tem uma série de travas. Então em outras linguagens como Java,
outras linguagens de programação que vieram depois do C, a gente não vai ter essas características aqui. A própria linguagem vai travar isso, a linguagem não deixa o programador, se o programador fizer isso aqui, é como se de cara você fizesse a leitura por padrão, você coloca um comando de fazer a leitura, ele já vai fazer isso aqui internamente. Ele vai garantir que não vai estourar o endereço de memória, tá bom? Então, esse vídeo aqui foi apenas para conseguir contextualizar esse problema do estouro de memória, essa particularidade, tá? Para que a gente consiga entender e nas próximas aulas a gente continuar trabalhando com endereços de memória, trabalhar com o conceito de ponteiro, tudo bem? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abraço, até mais.